No coração do Nordeste brasileiro, entre serras e chapadas, vive um povo que resiste há séculos, os indígenas do Cariri, guardiões da memória, da cultura e da terra. Eles mantêm viva as tradições e contam muito mais do que a história local. Contam a própria história do Brasil. Os cariris foram um dos maiores povos indígenas aqui no Nordeste. Antes da colonização, sua presença se espalhava do sertão até o litoral. Hoje, descendentes lutam pelo território e pela sua identidade. Meu nome é Erickson Cariri, sou indígena descendente dos Cariri Xocó, sou artista visual, produtor cultural, educador e pesquisador. O povo Cariri é um povo guerreiro que sempre permaneceu nessa bacia do Cariri, né, aos pés da Chapada do Araripe, um lugar que é totalmente proveniente para a moradia desse povo, já que é um lugar onde a gente sempre tem essa fartura da água, da terra, do solo, e por muito tempo o povo Cariri foi perseguido e foi visto como um povo nômade. Mas aí a gente já quebra todas essas questões que impõem em cima da história do povo, a gente vê visando o ambiente onde a gente mora hoje, né? Como ele é tão perfeito, um oásis em meio ao sertão, né? De certa forma. Então, a importância de lembrar desse povo, de manter esse povo vivo, é saber de onde a gente veio também, é manter a gente vivo para um futuro, né? Já que eles são os originários dessa terra. A colonização, ela afetou desde 500 anos atrás, quando chegam os colonizadores no Brasil e automaticamente começa essa guerra no sertão também. E então afeta até hoje em pequenos detalhes, como os processos de apagamentos, quando a gente vê uma pessoa que se autodeclara indígena, que toma essa identidade para ela, e ela vai em outros espaços e as pessoas questionam se aquele lugar é um lugar para aquela pessoa indígena, ou quando questionam, porque com esse processo de colonização, muitos povos eles sofreram o etnocídio, né? Que o etnocídio é a tentativa de apagamento de uma cultura. Então, muitos povos sofreram com esse genocídio, mas muitos conseguiram fugir. Hoje a gente passa por esse processo de tentar resgatar a cultura. Então, muitos indígenas hoje em dia vivem nas cidades por conta desses processos de colonização e sofrem justamente por isso, por ter esses estereótipos de que indígena tem que viver dentro da mata somente, né? Existem muitos outros grupos aldeados, né, que vivem na floresta, que fazem esse trabalho tão importante de preservar a natureza e manter viva ainda essa relação de nós, seres humanos, com a natureza, mas esses processos eles afetam muito justamente por isso. A retomada desse povo é um problema, já que para o governo não é importante manter viva, né, a natureza. Então, é uma batalha diária que começou há 500 anos atrás e que vai permanecer por muito tempo dentro da nossa sociedade. A cultura cariri se manifesta na dança, no artesanato, na oralidade e na relação espiritual com a natureza. Cada canto, ritual e objeto produzido carrega a força de séculos de memória. Manter viva a cultura do Cariri hoje é pensar em toda uma história que já ocorreu há anos atrás com os nossos ancestrais, né? Digamos nossos ancestrais assim, visando que quase toda a base da cultura popular que tem hoje no Cariri vem desse berço da ancestralidade indígena. A música, a dança, todas essas culturas que se entrelaçam, é importante manter viva e permanente justamente para manter viva a memória desse povo que tanto lutou para estar vivo e vive presente hoje, né, dentro da comunidade. Então, manter viva essa cultura é manter vivo também todos os povos que estão lutando e que já lutaram muito também para estar presente. Falar de tradição é falar de afeto, de certa forma, também. Porque essa tradição ela pode vir de forma cultural, mas ela pode vir também de dentro de casa, em pequenos gestos que a gente às vezes nem nota que é algo super importante, que já está ali há muito tempo. Às vezes pode ser um encontro de domingo que a gente está junto com a família, uma receita que sua mãe passou e com quem ela aprendeu. Então a ancestralidade
ela pode vir de diversas formas, ela pode ser passada e mantida presente para muitas outras gerações. Falar de natureza automaticamente é falar de espiritualidade, já que todos nós estamos vivos, tanto nós quanto as plantas, e todos têm um espírito, né? Então, quando a gente mantém vivo essa conexão com a natureza, a gente mantém a cabeça firme, de certa forma, no que a gente vai propor, no que a gente vai fazer na nossa vida. Então, manter essa conexão é você estar bem com você mesmo e com tudo, né? Com um todo no geral. Ser indígena no século XXI também é enfrentar novos desafios. O reconhecimento oficial, a demarcação de terras, o preconceito e a luta por políticas públicas que garantam dignidade e futuro. A exposição Nagual de Graciela Iturbide, que está acontecendo no Centro Cultural do Crato, dialoga simbolicamente com a história dos cariris. Embora os povos retratados no México e os indígenas do Cariri não tenham uma relação direta, ambos compartilham experiências de colonização, resistência e preservação da memória. Suas culturas mantêm ritos, símbolos sagrados e o vínculo com a terra como formas de afirmação identitária, diante do apagamento imposto pelos colonizadores. A voz dos povos indígenas é a voz da resistência. Um chamado para lembrar da história que não se apaga. Raízes profundas que, mesmo diante de adversidades, continuam florescendo no solo do sertão.